Fala, meus queridos! Me responde uma coisa. A gente ouve muito falar somente as escrituras, né? Falando das 5 solas da reforma e tal, aquela coisa toda. Mas você já percebeu que muitas das pessoas que defendem isso, e que a escritura ela é suficiente, eu creio também, elas na verdade não creem nas escrituras? Parece cômico se não fosse trágico. É verdade, porque nas escrituras falam tantas coisas que estão ainda em evidência e elas negam. Elas mesmo dizem que não pode acrescentar ou tirar das escrituras, mas elas tiraram. Eu vou te dar um exemplo disso. A Bíblia diz que existe o dom de línguas, o dom de profecia. Mas essas pessoas que defendem que as escrituras é o suficiente, sem nenhum texto na Bíblia, elas simplesmente, na sua teologia, disseram, não existe mais. Quando você lê a Bíblia com óculos de uma denominação ou de um ensino de um homem, você não consegue ver o que realmente a Bíblia diz. Então, meu conselho para você, seja de qualquer denominação, de qualquer ensino, de qualquer pastor, você precisa ler a Bíblia com a hermenêutica do Espírito Santo de Deus. Antes de ler a Bíblia ou livros acerca da Bíblia, você e eu precisamos orar. Fala, Deus, Espírito Santo, me ajuda a entender, a compreender as Escrituras. E aí sim você pode estudar a Bíblia, ler livros acerca da Bíblia, com a ótica do Espírito Santo de Deus, com o conceito de Deus, com aquilo que Deus quer realmente dizer. Então, quando você diz somente as Escrituras e pega aquilo que é uma doutrina de homens e impõe aquilo em cima das Escrituras, fala, não, isso daqui não existe mais. Ah, eu já sei, época de transição, não tem mais. Mas a Bíblia está dizendo tem, e aí você começa a fazer uma exegese, querendo justificar, aí pega o contexto, o contexto de Coríntio, é porque a igreja estava uma bagunça. E é verdade, a igreja estava uma bagunça, Paulo sistematizou, ele ensinou como que deveria ser o culto organizado, com ordem e decência. Olha, vocês não podem ficar falando em línguas aí, sem entendimento, 2 ou 3 no máximo, que tem que haver um intérprete. Mas ele conclui no capítulo 14, dizendo, olha, não proíbam falar em línguas, e busquem com zelo os dons espirituais. A conclusão de tudo aquilo que Paulo está falando, que não era para fazer daquela forma, né? Falar em língua sem sentido. Mas lá também está dizendo que existe uma língua espiritual. Não é a glossa do capítulo 2 de Atos, mas uma língua espiritual, uma comunhão com Deus, uma oratória, uma oração espiritual, um cântico espiritual de algo poderoso que Deus dá. E isso está na Bíblia Sagrada, está no Novo Testamento, e foi dado à igreja. A pergunta que eu faço é, será que a igreja existe ainda ou ela já foi arrebatada? Porque se os dons foi dado à igreja para a edificação dos santos, para a igreja usar o dom, o presente de Deus, o revestimento de poder, o dom de línguas, o dom de profecia, e isso também não inibe o cano sagrado, não. O que tinha de ser revelado como doutrina, como ensino, está no cano, está na Bíblia. Mas o dom que Deus deu e que as pessoas podem usufruir disso sendo um servo de Deus, não para ficar nessa histeria maluca que algumas igrejas fazem, que ninguém entende nada, um rodopio sem sentido, não é disso que eu estou falando. Estou falando daquilo que é bíblico, de que Deus deixou para a igreja. Porque quando você fala em línguas espirituais, que não é aquela glossa, que é aquela língua que é um idioma, é idiomático aquilo ali, tudo bem. Se bem que eu vi esses dias um pastor dizendo que alguns acadêmicos já estão estudando o livro de Atos, o capítulo 2, ali na descida do Espírito Santo, falando que aquilo ali pode ser que não seja somente
um idioma conhecido. Mas eles estão estudando, os acadêmicos estão estudando, e eu também acredito que Deus está querendo manifestar o seu poder. Eu vou te contar um testemunho pessoal meu. Eu não era cristão, eu não era crente, eu não conhecia o Evangelho. E eu fui na igreja porque a mãe de um amigo meu, que a gente jogava bola junto, e ela queria que a gente fosse. E eu fui para essa igreja, uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério do Brás, está lá até hoje, é próximo aqui da minha casa. E chegando nessa igreja lá, quando eu vi as pessoas falando em línguas, eu falei, rapaz, esse negócio aqui é maluco, né? Só que de repente, irmãos, no meio daquele... Sabe quando você vê que é um negócio assim, tipo assim, isso daqui não é normal? Até então eu estava meio assustado de verdade. Mas daqui a pouco, no meio daquele barulho todo, a igreja falando em línguas espirituais. E ninguém estava falando um para o outro, não, falando consigo mesmo, sabe? Sentindo uma alegria. E eu meio com medo ali ainda. Eu não sei te explicar como isso. Eu sei biblicamente, mas é um negócio que você precisa vivenciar isso. Daqui a pouco, um homem levantou, saiu andando assim, marchando. Mas sabe quando você vê que aquilo não é uma coisa humana? Isso aqui é uma coisa que alguns... Eles vão sorrir, mas é só quem conhece essas coisas e desfruta disso que você começa a falar, poxa, verdadeiramente Deus ele se manifesta. É a vontade de Deus se manifestar ao homem na sua multiforme graça. Cada aquela faceta é uma cor diferente, é uma coisa nova. Eu vi um rapaz levantando e ele andando, e aquilo ali era como se, na minha visão, eu já comecei a entender que parecia um ser angelical, sabe? Algo diferente da terra. Ele saiu marchando no meio daquele barulho espiritual de Pentecoste. Daqui a pouco ele marchando. Um outro homem levantou quando ele passou no corredor. Fez um gesto assim que eu não consigo te explicar como se fosse um ser celestial mesmo. Colocou a mão nele. E eles saíram marchando e ele falou em línguas. E eu não sei te explicar como humanamente. Mas no meio daquele barulho de línguas espirituais, quando aquele homem colocou a mão no outro, a igreja ela foi de 100 a 0 em menos de 1 milésimo de segundo e aquietou. E o primeiro homem falava em mistério e o que estava atrás dele interpretava. Aquilo impactou a minha vida e eu saí de lá falando, rapaz, verdadeiramente Deus existe, porque me trouxe um temor tão grande que eu não sei nem te explicar como. Então existe o dom de línguas, ele está na Bíblia. E as pessoas que dizem que não existe são as mesmas que defendem que a Bíblia é a nossa regra de fé. Só a Escritura. Mas preferem acreditar em livros de homens de Deus, com certeza, homens de Deus, livros que homens escreveram, desenvolveram a sua teologia. E essas pessoas preferem acreditar nesses livros, nesses ensinos humanos, do que acreditar na Bíblia. Jesus disse que daria o poder para os discípulos pregarem o Evangelho. É uma transição o livro de Atos? Sim. É histórico? Sim. Só que a igreja continua. E se os dons foram dados para a igreja está na terra ainda. Eu acredito que eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo. Então nós estamos aqui, os dons estão aí. E todos aqueles que buscam esses dons, eles não são diferentes dos irmãos que não receberam o dom de línguas, eles não são maiores do que eles. Não. Eles desejaram mais, buscaram mais. E Deus, que é uma fonte inesgotável, que você lembra que Jesus disse em João capítulo 7, no versículo 37, ele disse, olha, no último dia da festa, no grande dia, Jesus se colocou em pé e exclamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E lá está escrito ainda no versículo 39, se eu não me falha a memória, que ele estava falando do Espírito Santo que ia ser derramado. Então quem quer beber dessa fonte, ela está disponível. É quem quiser. Se alguém quiser, venha a mim e beba. Então eu
convido você a fazer uma nova leitura da sua teologia. Não porque alguém disse, ó, é assim, não, eles estão... Existem algumas coisas que eu aprendi na denominação que eu congrego, que são teologia, falando de teologia apocalíptica, que seria uma teologia do pré-tribulacionismo. Mas quando eu leio a Bíblia, eu entendi que o pós, ele é mais bíblico. Esse é um outro assunto. O que eu quero dizer com isso? É que quando você lê a Bíblia, pedindo para que Deus te esclareça aquilo ali, que o Espírito Santo te ajude na compreensão, você não vai ler mais com o óculos de uma teologia humana, de uma doutrina, de um ensino humano. Mas você vai entender a Bíblia de acordo com aquilo que Deus quer que você entenda, para o momento que você está vivendo, que são os dias de hoje. Se a igreja está na terra, se é sola as Escrituras, não existe nenhum versículo na Bíblia dizendo que os dons cessaram. Não existe. Agora, como que eu defendo só a Escritura? Fica essa pergunta para o encerramento. Como que eu defendo só a Escritura, sendo que não existe nenhum texto na Bíblia cessando os dons, e os cessacionistas dizem que eles não existem mais? Deus abençoe, é só para pensar, não vai ser...